Amigos da TV Cidade, a hora do Cidade Aberta, segunda edição, iniciar aqui pelo canal 14, a nossa TV, a TV de Farroupilha. Também estamos no Facebook, no YouTube e, claro, a mais nova sensação do momento, no aplicativo do seu celular, no aplicativo da TV Cidade que você baixa no seu celular, você terá acesso à nossa programação diária, completa, sem custo nenhum. Não espalha para ninguém que eu falei, é custo zero. Então, baixe o aplicativo e você vai ter a nossa programação na palma da sua mão. O Cidade Aberta, que conta no dia de hoje com a presença do empresário Senair Gomes da Silva, é nosso convidado semanal. Senair, eu acho que cheguei a perder a conta aqui de quantas vezes te proporcionei manifestação sobre o assunto, quantas vezes tu chegasses a desabafar, enfim, sobre a situação da legislação trabalhista no Brasil. Foram muitas ocasiões em que o Senair aqui colocou o dedo na ferida, como a gente diz, chamou a atenção a indústria da reclamatória trabalhista, enfim, os patrões sendo dominados pelos empregados, e acho que não é o empregado que tem que dominar o patrão, e nem o patrão o empregado, tem que haver um respeito mútuo entre os dois lados, que um não vive sem o outro, um depende do outro e vice-versa, ponto, deu. Mas vem aí agora, se não é a ideal, entra em vigor a modernização das leis trabalhistas no Brasil. Agora, dia 11 de novembro, é um sábado, começam a valer, então se fala no dia 13, mas enfim, a partir do dia 11 vem aí as novas regras das leis trabalhistas. Não é o ideal, mas é um começo? Eu diria que é um começo, e isso faz com que todo brasileiro, tanto o funcionário como o empregador, façam uma reflexão a partir da discussão que vai acontecer com as novas normas. Logo em seguida, o funcionário tomando consciência do que mudou, primeiro que o funcionário hoje ele está pensando muito mais em manter o emprego do que saber o que mudou da regra. Então, eu acho que, e até porque não perdeu direitos, a grande vantagem dessa reforma, me parece que é a desobrigação de se recolher o imposto sindical. Sim. Essa é a grande... Um dia por ano sempre dedicado de trabalho ao sindicato. Ao sindicato. Então, me parece que isso vai ter um impacto bastante interessante, porque o funcionário já vinha reclamando. O funcionário não quer um dia descontado. E aquele que quiser tem a liberdade de colocar esse dinheiro, um dia de trabalho, ou até mais, na conta do sindicato, se ele assim entender. Se o funcionário quiser ser sindicalizado, poderá fazer. Ele pode pagar quanto ele quiser, ele é livre. Então, mas agora, até então era obrigatório um dia. O Leandro não quer, não quer. Liberdade não tem preço. Sim. Então, se ele quer exercer o seu direito de participar de um sindicato e tal e coisa, o sindicato vai convencê-lo a continuar recolhendo, é outra questão. O sindicato vai ter que mostrar para ele que é interessante ele continuar sindicalizado e tal. O que mais me chamou a atenção é a prioridade para o negociado sobre o legislado. Ou seja, prevalecerá o acordado sobre o legislado. Ou o que eu e o Senair acordarmos sobre o que diz a lei. É isso. O meu medo... E as brechas? O meu medo é você fazer alguns contratos, como assistido por quem quer que seja, carimbado, onde quer que seja, e depois lá no final da conversa, daqui 4, 5 anos, o Supremo Tribunal, não, mas isso não é assim, a interpretação... Porque a lei maior diz assado. Então, não sei o quê. Isso é meu medo. Mas seria o ideal, porque eu tenho funcionários que querem trabalhar mais do que estão trabalhando. Tem outros que não. Então, nós teríamos a liberdade de talvez, ao invés de fazer 8 horas por dia, a gente fazer 9 ou 10 e folgar na sexta-feira. Ou, de repente, contratar mais pessoas para um outro turno, tipo uma hora extra mais alongada, e contratar menos gente. Eles gostariam de ganhar mais, trabalhando uma hora a mais. Hoje fica tudo mais difícil. Se a gente acordar isso num contrato, e a pessoa estiver disposta a trabalhar um turno maior, porque eu sou do tempo que se trabalhava 12 horas por dia. Morri? Não. Cansei? Sim. Mas valeu a pena. Então, eu acho que cada um deve saber do seu potencial. Se o Leandro não quer trabalhar 12 horas, ou se acha muito castigo trabalhar 8. 8 é muito, trabalha 6, contratamos e combinamos. E vamos fazer isso de onde? Provar isso. Você prova e eu provo.
que eu trabalhei só 6 horas por dia, eu vou ganhar por esse horário. A liberdade Não tem preço. não tem preço. E a liberdade que o patrão e o empregado devem ter nessas negociações. O parcelamento das férias foi muito bom. Eu não vou dar 30 dias de férias para um funcionário agora em dezembro, porque ele não quer. Ou vai dar 30 dias de férias lá em julho. Em julho, no inverno, ele não quer. Então vamos negociar. Eu te dou 10 agora. Fica muito mais fácil da empresa se organizar também. A empresa tem menos funcionários, ela não pode dar férias para 3 agora, mais 3 depois. Sim. Ela só tem 6, ou só inviabiliza tem 9, a empresa. Inviabiliza. Então você dá 10 dias para um, dá 10 dias para outro. Você não sente fazendo muita uma falta. escala. Você tem o período do ano onde tem menos venda. Então você organiza a sazonalidade. isso. A flexibilização da jornada diária, isso eu já falei. Sim. Você pode flexibilizar, que me parece. A terceirização da atividade fim das empresas, que eu não vejo assim tanto problema, porque não tem por que não terceirizar a atividade fim. Para mim é tão irrelevante que não caberia nem discussão. E agora viviam com aquela, não, a atividade fim não pode ser terceirizada, tem que ser terceirizada só a atividade meio. Não vejo diferença nesse aspecto e acho que agora vai pelo menos chegar a um acordo ao que se pensa, tanto funcionários como... tem mais uma. Está na hora da gente entender que o funcionário não é mais o coitadinho. Nós não precisamos mais de uma legislação de 1945, onde, claro que ela foi copiada de outro país, mas o Brasil era um Brasil colônia e as pessoas eram, a maioria, analfabetas. Hoje as pessoas estão, mesmo aqueles que fugiram da escola, têm um entendimento sobre a legislação trabalhista. A gente ouve muito as classes sindicais, os sindicatos reclamarem, dizendo de que a reforma trabalhista que vai ter validade agora a partir do dia 11, dia 13 de novembro, ela tira direitos dos trabalhadores. Tu concordas com isso? Mas eu quero que alguém me explique quais os direitos. Se as férias apenas em 3 parcelas, mas continua igual. O aviso prévio continua igual. O 13º continua igual. E eu até acho que deveríamos incorporar esses penduricalhos, tudo que o salário é 1 e ele acaba ganhando 2 no final do ano, mensal, que se pague mensal. Faz uma distribuição mensal. Distribuição mensal, eu sou favorável. Você pega tudo que existe e rateia. E rateia e paga por mês. Aí tu evita uma série de coisas. Por exemplo, a empresa pagar 2.000 por mês é uma coisa. Agora, pagar 2.000 por mês, chegando no final do ano, 13º, férias. Porque normalmente no final do ano tem férias. 2.000 mais 2.000 lá você vai pedrada e mais 2.000 lá você vai... 2.600 nas férias. É isso, um terço a mais. Um terço a mais. E aí aí volta, você tem mais um complemento do... Quer dizer, você paga 3, 4 salários na sequência e onde as tuas vendas são baixas. Então você tem que acumular de onde não. Então já vai pagando e o funcionário é aconselhado, é educado, porque isso é o que falta. E agora, felizmente, Farroupilha se instituiu na escola a educação financeira, mas a empresa, eu me preocupo em passar para os nossos funcionários que a poupança é essencial e é muito bom que se faça uma poupança. Se você não dá para a igreja 10%, dá para você mesmo, coloca lá numa poupança. Se você dá para a igreja 10%, bota 10% para você também numa poupança. Porque aí você tem uma reserva. O fundo de garantia continua lá, é uma reserva dele. Então, no final do ano, você quer tirar 10 dias, você já acumulou uma reserva, que aí você olha para a sua reserva e diz, não, mas eu vou tirar esses 10 dias, vou ficar 5 em casa, 5 eu vou para a praia. Você administra seus recursos. Eu acho, na minha avaliação, e quando eu fui funcionário, eu questionava muito isso, que você tem que ganhar mês a mês e organizar a tua vida. Você que tem que organizar a tua vida. Fazer o planejamento. Planejamento. Aí você aprende esse planejamento. Eu não vou ter 13º, eu tenho que me organizar. As minhas férias, não vai ter férias e nem 1/3. Vou ganhar mês a mês, vou ter que me organizar. Você ensina as pessoas a se planejarem, a se organizarem, a fazer uma reserva, que ninguém faz. É impressionante. O brasileiro tem a mania de fazer dívida. Não, o brasileiro gasta antes de receber. É isso que não dá para entender, né? Aí ele trabalha para ele e para o banco. Para ele o cartão de crédito, aquelas coisas todas. Que eu acho que é aí que está o maior erro da população. Vai lá e paga juro, compra no cartão, depois não consegue quitar todo o cartão, ele parcela o cartão, o maior juro do mundo.
Tu temes também, eu tenho um temor com toda esta... Porque antes mesmo das novas leis entrarem, ou das adequações entrarem em vigor, já se fala em questão, não, mas não é bem assim, acontece que vai ter discussão, porque a lei maior diz assado. Eu temo uma judicialização ferrenha com essa questão da mudança trabalhista, das leis trabalhistas, porque, ok, foi aprovado pelo Congresso, é lei. Mas vem cá, e a Constituição, a lei máxima? E aí, quem que manda mais na história? É a pergunta que se faz, né? Tu temes uma judicialização do tema? Sim, por isso que eu tenho medo depois você pagar muito mais, no caso de uma demanda judicial. Porque tudo custa caro no Brasil, e a justiça também. Nossa justiça está muito cara, dizem que é ineficiente, eu não sei. Eu não sei se é ineficiente, só sei que é cara. Qualquer coisa que você precisa da justiça, todo mundo cobra caro. Há uma disparidade e por isso a justiça fica proibitiva, a não ser aqueles que têm assistência judiciária. Fora disso aí, assistência judiciária gratuita. Fora disso aí, é muito caro. Se a justiça funciona ou não, estão todos aí para fazer uma avaliação, o que eu acho que embaralhou demais. Nós temos uma mistura muito grande entre a nossa justiça, o nosso legislativo e o nosso executivo. Há uma mistura muito grande e tem uma coisa que me parece essencial: nós estamos perdendo a noção de ética. Isso preocupa, é preocupante. Bom, sobre o assunto também, sobre o tema, nos próximos dias vai estar aqui na programação, a TV Cidade vai continuar, nós vamos ainda estar seguindo esse tema aqui no programa Cidade Aberta. Também nesta semana teremos aqui a presença da advogada especialista na área trabalhista, a doutora Melissa Martins, do escritório Bianca Advocacia aqui do município de Farroupilha. Ela vai estar conosco também nos próximos dias, e na semana que vem, já agendada, já confirmada também a presença do juiz da Vara do Trabalho de Farroupilha, o doutor Adriano Vilmes, vai estar conosco aqui na programação da TV Cidade também, porque para clarear, queremos mostrar, e é um magistrado que é formado, tem atuação na área trabalhista, quando que ocorrem reclamatórias na Justiça do Trabalho, elas caem para as mãos do doutor Adriano. Então nós vamos falar muito sobre as mudanças, enfim, o posicionamento do próprio juiz do trabalho de Farroupilha, mas pelo que se tem, pelo que eu pude colher de informações, o juiz do trabalho também não concorda com a grande maioria das mudanças na legislação trabalhista, porque elas acabam afetando, então, ocasionando perdas. E eu vou indagar ao juiz quais as perdas que os trabalhadores terão diante da nova modernidade, das leis da modernização trabalhista. Nós vamos ao nosso espaço de apoiadores, a gente volta em seguida com o bloco final do Cidade Aberta de hoje. Refeições de dar água na boca. O sabor da comida caseira bem preparada. Servido em espaço amplo, organizado, local para um bate-papo e o tradicional churrasco gaúcho servido no ponto. Nas quartas-feiras à noite, a tradicional vitela. Pratos preparados com carinho. Grande variedade de sobremesas. Restaurante Stefenon, muito mais que um restaurante. Pista de danças, amplo local para festas, casamentos, formaturas e aniversários. Stefenon, o restaurante anexo ao Circo Operário em Farroupilha, na rua Rui Barbosa, telefone 3261 4034. Olá, amigos da TV Cidade, Me chamo Joana Butelli, sou nutricionista. Estou aqui para passar algumas dicas de nutrição para vocês. Espero que guardem elas, Anotem aí, são preciosíssimas. E hoje eu vou fazer um conjunto de como seguir esses passos que a gente dá, Então, assim, primeiramente, vamos tomar um belo café da manhã, Temos que nos alimentar para acordar assim. Essa história de jejum volta a falar do individualismo, Então eu acredito que o café da manhã precisamos nos alimentar para sair de casa.
Crianças, idosos, nós adultos, precisamos ingerir um pouquinho de carboidrato com proteína para sair de casa. Dica 2, né? Não fiquem também muito tempo sem comer. Embora que eu volto a falar do individualismo, tem pessoas que às vezes ficam das 7 ao meio-dia sem precisar um lanche. Mas se você tem fome no meio da manhã, não vá atacar biscoitos, né? Lembrem a regrinha, desembale menos e descasque mais. Vem quem? Uma fruta, vem um grão, vem um iogurte, ok? Dica outra, a hora do almoço. Lembre, 5 cores no prato, bem variadinhos, nada de frituras. A fritura vai virar lá eventualmente uma festinha, né? Se precisar beber, peça assim um copo de água, coloque uma rodelinha de limão que ajuda a digestão. Sobremesas, hoje temos frutas variadíssimas, né? Não vai lá buscar um pedaço de melancia que está na época, vai buscar um pêssego se precisar. Um chocolatinho 70% de cacau, vou dizer que começaremos a tarde muito bem. De tarde, que nem amanhã, tem muitas pessoas que trabalham direto e ficam culpadas por não conseguir lanchar às 3, mas não tem fome, então não precisa comer tão bem se não tem fome. Mas quem tem fome no meio da tarde, opte por um iogurte mais saudável, sem polpas e químicas, né? Opte por uma fruta, também cuidem, quando possível, bote uma aveia nela para dar mais fibras que a gente precisa. Tomem água, tomem chimarrão, chazinho sem açúcar, isso tudo à vontade, ok? Vem a janta, que aí vem o nosso dilema, janto às 6, janto às 8, termino o trabalho às 10, que horas que eu janto? Né? Depende do que você faz. Né? Às vezes as pessoas às 6 horas precisariam fazer um lanchinho porque vão jantar às 8h30, tem filho para dar banho, chegam do trabalho mais tarde, ok? Tem fome 6 horas lá, come um grão, come uma castanha, come um pedaço de coco, coma um iogurte, quem chegou, tome um café com leite, se gosta tanto, né? Para às 8 horas fazer uma janta mais leve. Né? Lembrem que também nós vamos repousar, né? Praticamente acho que nenhum de nós sai correndo essa hora para fazer uma maratona. Então, nessa hora, vamos fazer um saladão. O tempo, acredito que está melhorando, né? Apetece comer mais umas folhas verdes, um tomate, um palmito, cozinhar um brócolis. E nisso acrescente uma proteína. Um ovinho mexido, né? Acrescente um guisadinho, uma carne moída, coloque lá uma ervilha, né? Evita um pouco à noite de comer massas, pães, né? Porque a gente vai fazer o quê? Vai dormir. Todo esse excesso que a gente colocou, o corpo fará um depósito. Né? Seria bom se ele falasse, não, vai tudo embora, mas isso ele ainda não faz. Então, cuidem muito esse comer noturno. Né? Se um dia for por um aniversário, for por uma pizzaria, isso não tem problema. Mas que o resto da sua semana seja o mais saudável, seja o menos embalado, né? Quanto mais orgânico, com menos química, menos produtos aditivos que hoje a indústria está colocando e está nos causando muito problema. Bebam água, não precisa forçar a água, né? E essas são as dicas, acho, as mais valiosas para vivermos assim no dia a dia e para sempre. Farmácias Agafarma em Farroupilha, com seus 2 endereços para melhor servir a sua clientela. Pena de Moraes 397. Teleentrega 3261-3726. Na Júlio de Castilho, 784, espera você para lhe atender com qualidade e preços competitivos. A facilidade do cartão Agafarma para você comprar em 5 vezes sem juros. Além de toda a linha de medicação, possui também uma grande opção de suplementos nutricionais. Na linha Kids possui os florais usados mundialmente como terapia complementar. Agafarma, sinta-se bem, sinta-se em casa. Olá, amigos da TV Cidade, me chamo Milena Valmorbi da Dallagnese, sou engenheira de alimentos e a dica é optar por estabelecimentos
que possuam as boas práticas implementadas, funcionários que possuam capacitação em microbiologia. Por que estudar microbiologia de alimentos? Porque milhares de micro-organismos estão presentes naturalmente em nosso ambiente, ou seja, na terra, na água, nas pessoas, no ar, nas plantas, nos animais. São micro-organismos tão pequenos que não conseguimos enxergar a olho nu. Precisamos de ajuda de um aparelho com potentes lentes, chamado microscópio eletrônico. E existem 3 tipos de micro-organismos. Os micro-organismos que nós chamamos de bons, que nos auxiliam na produção de queijos, iogurtes, vinho, pão e cerveja. Já os micro-organismos deteriorantes, que estragam os alimentos, mudando seu aspecto, cheiro e sabor, o que impede o consumo do produto, podendo ou não causar doença. E, por fim, temos os micro-organismos maus ou patogênicos, que causam doenças. Eles são uma verdadeira ameaça à nossa saúde, pois produzem um veneno chamado toxina. Por isso, os serviços de alimentação devem apresentar armazenamento ideal para seus ingredientes na temperatura correta. Devem cozinhar os alimentos até atingir a temperatura correta, que destrói esses micro-organismos. Então, reforço a dica: frequentar estabelecimentos que possuam boas práticas. Empório das Carnes, Rua Marechal Deodoro da Fonseca 356. O Empório das Carnes tem tradição e muita variedade para o seu churrasco. Carne fresca com procedência, qualidade e higiene. A empresa oferece carne com cortes especiais para o seu dia a dia e para aquele churrasco. Além dos seus já tradicionais clientes, atende também a diversos restaurantes e cozinhas industriais em Farroupilha e Caxias do Sul. Todas as segundas, terças e quartas tem promoção para as donas de casa. De quinta a domingo, a promoção para os que gostam do churrasco do final de semana. No Empório das Carnes, você também encontra uma variada linha de acompanhamentos e bebidas para o seu churrasco, almoço e janta. Temperos e acompanhamentos e grande variedade de congelados, inclusive diversas marcas de cervejas artesanais. O Empório das Carnes está à sua disposição na Rua Marechal Deodoro da Fonseca 356. WhatsApp 054 99990 0073. O programa Cidade Aberta volta pela TV Cidade Farroupilha. O programa de hoje contando com a presença aqui nos estúdios do empresário Sinair Gomes da Silva, é nosso convidado na bancada do Cidade Aberta de hoje. Sinair, na semana que passou também o governo, na área econômica, é uma decisão política, mas que afeta a economia, o governo voltou atrás via Ministério do Planejamento e reduziu o novo salário mínimo, que terá vigência a partir do mês de janeiro, em R$10. Parece pouco, R$10. 10 vezes 12 é 120, mais o 13º, R$130. Parece pouca coisa, mas vai somando a massa de trabalhadores que ganham o salário mínimo aqui no Brasil para ver a situação. Se corta do trabalhador, mas não se mexe, não se toca na classe política. Eu acho pouco inteligente. Primeiro que é uma medida política totalmente desastrosa, politicamente falando. Sim. Mesmo para quem tem apenas 10% de apoio, é um desastre para o seu próprio partido. Isso vai ser usado politicamente. Claro que diante de uma multidão de pessoas que ganham salário, e leia-se aposentados também, R$10 vai dar um valor interessante. Agora, por que em lugar dos R$10 não tira R$1.000 de quem ganha acima de 30? Não, porque depois não dá para se alimentar, né? Não e arrumar o cabelo e tudo, né? Mas assim, tira 1.000, tira 2.000, tira 10%. 10% sobre quem ganha 33 mil, vai sobrar 30. Faz falta, será? Então, eu acho que, politicamente falando, é claro que é um outro poder, as pessoas vão me cobrar isso, que eu vou dizer, mas ele não pode tirar o salário do judiciário porque é o outro poder, não pode tirar do legislativo porque é outro poder. Não, eu apenas sugiro que ele chegue ao Brasil, chegue ao país dele e converse com as outras pessoas
de outros poderes, não importa, mas são brasileiros igual nós. E já que se fala tanto em dificuldades da classe trabalhadora, dos aposentados, e que nós temos que fazer alguma coisa para a classe pobre brasileira, para os miseráveis, eu não acho que algum brasileiro tem o direito, nem constitucional, nem moral, de ganhar mais de 200 mil, como tem alguns no Rio de Janeiro ganhando. E eu não sei aqui os salários médios, mas o salário médio judiciário deve ser em torno de 30 mil, porque um desembargador, um procurador da República já começa com 20 mil ou 20 alguma coisa. Se você falar do judiciário, pouca coisa acontece com menos de 10 mil reais. Concurso público tem que estudar, eu sei disso, tem que estudar, tem que ser preparado, beleza. Agora, o vereador ganha pouco nas cidades normais. Santo Antônio da Platina, por exemplo, ano passado, acho que foi ano passado, baixaram o salário dos vereadores para o salário mínimo, porque não são exclusivos. Mas o vereador não tem. Caxias ganha um pouco mais, é uma cidade mais rica, é um outro poder, mas quando a população foi para a rua, lá em Santo Antônio da Platina, não se sabe de onde eles vieram, se era do executivo ou do judiciário. O fato é que os vereadores tiveram que baixar salário. Existem algumas prefeituras no Brasil que o prefeito e o vice baixaram o salário, por exigência da sociedade. Então eu acho que o que está faltando para nós brasileiros é sair um pouquinho da zona de conforto, que todo mundo fala em zona de conforto, porque a coisa está apertando cada vez mais. Nós estamos vivendo num país em que existe 3 classes sociais, mas que uma paga a conta. A classe do topo da pirâmide ganha aumento automático, ganha bem, muito bem, e a classe que está lá embaixo perdeu a esperança, se contenta com a cesta básica. Também está tranquilo. Mas quem sustenta é a classe baixa. E a classe média. E a classe média, João? A classe média é que está pagando a conta. Há muito tempo é isso. Só que agora potencializou muito mais. O bem rico cada vez mais rico. E o bem pobre está contente, está satisfeito, que ele está ganhando alguma coisa a mais do que ganhou. Pelo menos estava até agora. Parece-me que o corte de R$10 do salário mínimo ele vai impactar em torno de 3 bilhões de reais. Para quem tem um gasto, um déficit no governo de 170 bilhões. Só 3, é pouca coisa, né? Mas se você olhar que no Rio de Janeiro, os do Tribunal de Contas do Estado, conselheiros do Tribunal de Contas do Estado, acho que é isso que se chama conselheiro, foram demitidos por corrupção, ficou um apenas. Os outros foram exonerados, não sei se é impeachment, não sei como é que funciona isso, mas saíram. Ficaram o pessoal de carreira, concursados, que ganham 1/10, 1/20 do que ganha o titular. E agora foi rejeitado até as contas do último governador. Do último ano agora, a 2016. O pesão. Então a gente percebe que esse pessoal trabalhou com um custo bem menor. Isto prova definitivamente que não é o desembargador, não é o titular não sei do que faz as coisas andar. Está provado mais uma vez que o segundo escalão é que funciona. Sinair, um outro assunto, eu sempre gosto de te ouvir e te provoco nesse sentido, porque tu entendes de economia, tu entendes de indústria. Praticamente, na minha visão, o ano de 2017 para a indústria, para o comércio nem tanto, mas para a indústria, temos aí, vamos dizer assim, um pouquinho mais talvez, mas 30 dias ainda de trabalho. A partir do dia 15, dia 18 de dezembro, se estabelece uma grande marcha lenta na própria indústria. Eu te pergunto, para a indústria, praticamente o ano acabou? Mais 30 dias, mas já começa a... Já está desacelerando? Eu te diria que esse mês ainda não. Ainda não. Dezembro sim? O dezembro sim. Dezembro até a primeira semana de dezembro, depois... depende, claro, do ramo de atividade. Mas a fábrica pode parar dia 1º de dezembro, as fábricas no geral. Quem tinha que produzir, produziu, vai vender até dia 10. No máximo dia 15. Mas, olha só, alguma coisinha que ficou desorganizada e que talvez um consumo um pouquinho mais alto. O ano acabou para a indústria praticamente e ela foi um pouco melhor que no ano passado. 17 foi um pouco melhor que 16, porque não podia piorar mais. O ano 16 foi o ápice da bagunça no Brasil. O ápice do pior. Do pior. E agora, eu acredito, até pelo movimento de estrada, a gente olha nos postos de combustível, olha na estrada, para você atravessar a 453 está ficando cada dia mais difícil. Isso significa que há uma movimentação de cargas bem maior do que havia. Nós lá estamos com um movimento cada vez maior,
e todo mundo com pressa, conserta aqui, ajeita ali. Produto novo não está saindo, a não ser o lançamento que se fez de transportar mercadoria fracionada no baú e trazer grão no baú. Isso é uma novidade que até agora ficou quieto porque ninguém tem dinheiro para investir. Mas o Blairo Maggi, nosso ministro da Agricultura, já disse que isso é o futuro, que ele não quer, ele disse, eu não quero mais ver animais mortos na beira da estrada catando grãos. Mortos atropelados, né? Sim. E só se vê urubu voando nas estradas do centro do país, onde o grão é transportado. Então, é uma coisa que a gente vai ver resultado quando o Brasil começar a andar novamente. Hoje mesmo recebi diversas consultas de valores sobre esse produto, que eu acredito que vai ser o diferencial. E, com certeza, a agricultura brasileira, o transporte de grãos, tem muito a ganhar com isso. Então a gente vê que a indústria o agronegócio, o agronegócio, né? Que sempre segurou, né? Sim, as pontas. Agora, eu acho que a partir do próximo ano, a indústria nacional como um todo deverá ter uma boa melhora. E se melhorar 10%, muita gente vai passar vergonha. Porque estamos com o Parque Fabril brasileiro sucateado. Sucateado. Então vai ter que ter muito investimento em máquinas e recuperação de máquinas, tecnologia, porque em 4 anos de sucateamento, ninguém consegue repor uma máquina, ninguém consegue nem consertar suas máquinas do jeito que veio nesses 4 anos. Falando com o empresário de Caxias ainda agora à tarde, ele disse, nós temos um patrimônio e a gente quer abrir mão de parte do patrimônio para recompor a empresa. Ninguém compra nada. Com certeza. Bom, já encaminhando a reta final do programa, tu foste alguns dias no lançamento do livro do colega nosso, meu colega de profissão, do jornalista Eg Baldasso, que foi teu, antes de ser jornalista, foi teu colaborador, teu funcionário lá na tua empresa, é isso? Trabalhava na expedição, não, no almoxarifado. Almoxarifado. O Eg Baldasso, nosso amigo desde essa época, continuou nosso amigo e muito nosso amigo, nos visita frequentemente. É um menino excepcional como pessoa, e o meu abraço a ele e a você, a todos os jornalistas, que ontem foi o dia do jornalista, do radialista. E como você é um homem de rádio também passei pelo rádio, né? O meu abraço afetuoso. Então, o livro do Eg, ele começou a treinar os rabiscos dele no almoxarifado do governo, sob a minha orientação, né? Então, agora todo mundo é o pai da criança. Ele melhorou bastante, né? Eu brinco com o Eg, ele sabe disso, a gente sempre fez a brincadeira com ele, quando ele disse que ia lançar sequência de rabiscos. Bom, mas começou lá. A sequência foi melhorando, né? Claro. Então, eu ganhei esse livro e hoje ganhei mais um, do meu amigo Guilherme Macalossi, que ele ganhou 2 e 1 reservou para mim. Basta. Fala sobre uma rede de cidadania, rede cívica que eles chamam, que eu não li ainda o livro, quero começar a ler ainda hoje, para que a gente possa, na próxima vez, falar alguma coisa sobre isso, que eu achei o assunto bastante interessante. Basta, né? Escrito por um caxiense, André Sebem Ramos. A gente vê que esses jovens talentos começam a colocar no papel suas ideias. Isso é muito bom e é um incentivo para que mais jovens jornalistas ou não coloquem no papel as suas ideias e publiquem seus livros. Deixa eu te fazer uma pergunta também, Cineiro. Tu tens estado preocupado, clubisticamente falando, com o teu time, com o Internacional? Não, o Internacional nunca me preocupou. Nunca? Não. Por quê? Quando a gente espera pouco, não tem muita preocupação. A gente não caindo para a Série C... Já é lucro? Com os últimos presidentes que o Inter teve, começando lá pelo Asmus. Depois teve um presidente, Fernando Carvalho... Mas que foi o presidente que ganhou tudo. Ganhou tudo. Aí depois entregou pro coitado do Vitório, que aí... quem entregou foi o Luigi, entregou pro Vitório. Sim. Que aí já era de esperar. Ele tentou... O Vitório foi um azarado. Pifou tudo. O Vitório Pífero pifou. A construção do Beira-Rio era para ser com a empresa dele. E aí não deu nada certo. Aí veio o Conselho Deliberativo. Deu uma confusão no Inter que eu não sei quantos anos vai demorar para nós colocar a casa em ordem. Mas em compensação, o teu Grêmio está de parabéns, porque com esse presidente vocês vão ganhar tudo também. Esse presidente é fera, é muito bom. Será que é bom esse presidente? Esse presidente é muito bom. O presidente consegue ser melhor que o time.
Vocês têm um presidente muito bom e o time está ajustadinho. Romildo Bolzan, Esse cara. E vem cá, te preocupou o Luverdense? O Luverdense é uma potência. É um time de expressão, né? É uma potência do Por isso que o Internacional teve dificuldades. E o Parque das Emas, então. Aquilo lá é um estádio de primeiro mundo. Ele só perde pro ninho do passarinho lá de Canoas, não? Não, lá na Rússia. Ah, na Rússia? O ninho do pássaro, na Rússia, na China, não sei onde. Mas eu já vi o ninho do pássaro. Não, mas eu ainda mantenho, eu não entendo muito de futebol, aliás, comentei futebol muito, acompanho futebol muito em Caxias do Sul, também Caxias e Juventude, mas eu ainda tenho a convicção, escrevam aí, o Inter sobe, o Inter volta para a Série A. Que profecia. Talvez não suba em primeiro lugar, né? Que profecia da Mate. Não precisa subir em primeiro lugar, não tem problema. O primeiro lugar é só o primeiro lugar. Né? Pai de Santo Adamate. Aí é o seguinte, e o campeão de tudo. Pai de Santo Adamate, o Inter vai subir. O Inter vai subir. Pai de Santo Adamate. O lugar do Inter é na Série A. Concordo com o senhor. Tu não concorda? O Inter tem que estar na Série A. Eu sou gremista e defendo o Inter na Série A. É a forma de vocês crescerem também. Com certeza, né? Eu sempre digo assim que não há colorado feliz se não há um gremista por perto e vice-versa. É bom mas isso. Eu te digo assim, tá caindo um pouco essa rivalidade besta que existia. Sim. Hoje a gente foi bom o Inter ter caído para a Série B, porque aí nivela. Sabe? Primeiro, campeão de tudo, Grêmio nada. Agora o Grêmio começou a ganhar. Sim. E o Inter foi para a segunda divisão. Agora se nivelou, tá tudo igual. Pacto, eu vou estabelecer um pacto contigo aqui. Se o Inter for campeão da Série B, tu virás com a camisa do Internacional para o programa, certo? Olha, pode ser. Se o Grêmio for campeão da Libertadores, eu virei com a camisa, eu vou tirar a gravata naquele dia, virei com a camisa do Grêmio para o programa, especificamente com o Cineiro. Tá bom. Eu aceitarei o Inter campeão da B. Isso talvez o Cineiro aceite o Grêmio campeão da Libertadores. Duas? Três? É três, né? É isso aí. Tem gente que é uma ou duas só? Nós somos uma três. Só. Poderíamos ser três. O Inter é uma só. Tá bom, então. Não, mas eu acho que os dois clubes, um depende do outro. Com certeza. É igual o italiano da nossa região. Quando um está por cima, o outro está por baixo. Infelizmente é a gangorra. Se o meu irmão, o meu vizinho faz uma casa, eu vou fazer qualquer coisa, vou fazer a casa melhor que a dele. Isso faz o crescimento. Vamos mandar um abraço para o Jair, que é frentista de posto, ele nos acompanha. O Jair, eu vou pensar no teu caso, dependendo, eu aplico a sanção que tu pediste especialmente quando que estive ali no estabelecimento de combustíveis onde você trabalha. Então, vou pensar no teu caso, mas não está descartado, também não está 100% aprovado. Está em análise ainda. Eu vou descobrir. Até mais, Cineiro. Obrigado. Boas férias. Boa noite. Obrigado. Boas férias. Até a outra semana. Depois do dia 20 de... 11, 18, dia 19. Ali no dia 20. Férias para o 19 é no domingo. Não, 19, 20 até dia 21. Até dia 21. Até dia 21. Estaremos juntos. 21, 22. Bom, tá bom. Ficamos por aqui com o programa Cidade Aberta de hoje. Obrigado a todos pela audiência. Foi muito bom ter estado com vocês. Apenas a brincadeira do Grêmio e do Inter, a gente respeita a todos, né? Tem aquele ditado, a gente tem que tirar uma gozaçãozinha, ou tocar uma flautinha, faz bem isso, né? A gente ouve também, os outros também terão que ouvir. Um grande abraço a todos, até amanhã nesse mesmo canal, nesse mesmo horário, com mais um Cidade Aberta. Você já sabe, Farroupilha na TV, aqui na TV Cidade, porque a vida de Farroupilha passa pela nossa TV Cidade. Até a próxima.